Tipos de clima. Atualmente, para classificar um clima, pesquisadores se valem de dados atmosféricos obtidos por imagens de satélites. Além disso, também utilizam as informações provenientes de uma estação meteorológica, que contém um conjunto de instrumentos para fornecer dados de temperatura, direção e velocidade dos ventos, volume de precipitações, tempo de insolação e umidade da atmosfera. É com base na coleta diária desses dados e na análise histórica de ocorrências em anos anteriores que são feitas as comparações e a classificação de um clima para determinada área, além de previsões futuras. Os tipos de clima podem ser mapeados em diversas escalas, desde uma área embaixo de uma floresta, que seria então um microclima, até as faixas entre os paralelos e polos, chamados de macroclimas. As linhas das divisões climáticas devem ser compreendidas como uma faixa de transição de um clima para outro, e não como faixa que indique mudança brusca de clima. Por outro lado, nessas faixas aparecem os climas sazonais, resultantes da influência da maritimidade, continentalidade, vegetação e altitude, como o clima de montanha, que não está necessariamente relacionado com as faixas de latitude, e sim com os níveis de altitude. Na imagem, nós temos um planisfério com os principais climas que atuam no nosso planeta e as principais correntes marinhas. O clima polar possui as menores temperaturas do planeta e na maior parte do ano permanecem abaixo de 0 graus Celsius. Ocorre em elevadas latitudes, próximo aos círculos polares Ártico e Antártico, como no norte do Canadá, da Rússia e do Alasca, em parte da Península Escandinava e na Antártida. No inverno, as temperaturas chegam a atingir valores inferiores a 50 graus negativos. No verão, as temperaturas médias raramente ultrapassam 10 graus Celsius. A temperatura mais baixa já registrada até agora foi de 89,2 graus negativos na estação de Vostok, que é uma estação russa localizada na Antártica e que está a 3.488 metros acima do nível do mar. No clima polar, a umidade relativa do ar é alta, entre 70% e 80%, mas a precipitação bastante reduzida, cerca de 100 milímetros de neve acumulado no ano. O clima frio, também chamado de subpolar, ocorre no norte da América, na Europa e na Ásia, áreas de clima frio em menor intensidade que as regiões de clima polar. Na estação do inverno, as temperaturas registram marcas abaixo de 0 graus Celsius e no curto verão se eleva para uma média de 10 graus Celsius, mesmo que o sol permaneça no céu por aproximadamente 24 horas, que é o chamado sol da meia-noite. Os índices pluviométricos variam de 200 milímetros ao ano a 1.000 milímetros ao ano. As imagens, nós temos climogramas. Polar em Barrow, nos Estados Unidos, e Tobolsk, na Rússia. Um climograma, ele apresenta um gráfico em que as colunas representam o índice de chuvas e as linhas representam a temperatura. O clima temperado ocorre nas áreas de latitudes médias no interior da América do Norte, da Europa e do leste da Ásia. Classifica-se em temperado oceânico e temperado continental. Apesar de estarem ambos nas mesmas latitudes, são muito diferentes por causa da distância em relação ao mar. As áreas onde ocorre esse clima se caracterizam por apresentar as 4 estações do ano bem definidas, e é possível manter as atividades agrícolas, econômicas e sociais durante a maior parte do ano. O clima temperado oceânico, também chamado de marítimo, sofre influência dos oceanos. A maritimidade ameniza as temperaturas no inverno e por isso as temperaturas são constantes e o ar é mais úmido. No clima temperado continental, a continentalidade justifica a umidade relativa do ar, mais baixa, e a grande amplitude térmica anual. Apresenta verões mais quentes e invernos mais frios e secos, e as médias de temperatura são entre 24 graus no verão e 5 graus negativos no inverno. O clima semiárido frio,
cobre as regiões da Ásia Central, do oeste dos Estados Unidos e da Argentina. Climas de regiões localizados entre os climas temperado e os desérticos. Apresenta verão, com meses em que as temperaturas médias ultrapassam 20 graus Celsius, e invernos frios e com temperaturas abaixo de 10 graus negativos. A pluviosidade é baixa, onde as chuvas são em média 600 milímetros por ano. O clima desértico frio ocorre no interior dos continentes e está presente na Ásia Central e na Mongólia, no deserto de Gobi, na grande bacia do oeste dos Estados Unidos e nas montanhas rochosas, e apresenta temperaturas anuais menores que 8 graus Celsius. No inverno, a temperatura fica abaixo de 0 grau, a qualquer momento, podendo ocorrer a queda de neve. No verão, as médias mensais ultrapassam os 20 graus Celsius, o que caracteriza grandes amplitudes térmicas. Apresenta baixa pluviosidade, com chuvas médias de 240 milímetros anuais e meses de extrema seca. O clima subtropical é característico das médias latitudes do hemisfério sul e hemisfério norte. No verão, as temperaturas são semelhantes às do clima tropical. A média do mês mais quente ultrapassa frequentemente 22 graus Celsius. O inverno apresenta temperaturas moderadas, raramente inferiores a 0 graus Celsius, podendo nevar. As chuvas são bem distribuídas e os verões quentes e invernos frios. O clima mediterrâneo é predominante no sul da Europa, no norte e sul da África, no oeste do Chile e dos Estados Unidos, e no sudoeste da Austrália. Os verões são quentes e secos, e a temperatura chega a 30 graus Celsius, e os invernos são moderados e chuvosos. Nas imagens, nós temos climogramas do temperado, do semiárido frio, do desértico frio, do subtropical e do mediterrâneo, do desértico quente, que ocorre em regiões do norte do México, norte da África, como é o caso do deserto do Saara, sudoeste dos Estados Unidos, na Arábia, no Irã, no Paquistão, no interior da Austrália, sudoeste da África do Sul, que é o deserto da Namíbia, litoral do Peru e do Chile, que é o deserto do Atacama. Como são ambientes que conservam baixa umidade do ar, por causa das escassez das águas superficiais e da cobertura vegetal, os desertos perdem a maior parte da energia que entra no sistema durante o dia por meio da insolação. Com pouca vegetação e umidade, retém pouco calor, o que provoca uma queda acentuada de temperatura durante a noite, aumentando a amplitude térmica diária. A temperatura ultrapassa os 45 graus durante o dia e à noite chega abaixo de 10 graus. Os desertos quentes têm baixos índices pluviométricos inferiores a 200 milímetros por ano. O clima semiárido quente é um clima de transição que ocorre tanto em regiões tropicais como em zonas temperadas e apresenta temperaturas médias elevadas durante o ano, em torno de 27 graus Celsius e com poucas chuvas, sendo mal distribuídas e irregulares. Com isso, os índices pluviométricos raramente superam os 800 milímetros anuais. O clima tropical ocorre nas áreas entre os trópicos de Câncer e Capricórnio e abrange parte do território brasileiro e do continente africano, da Índia, da Península da Indochina e do norte da Austrália. É um clima quente, com média anual superior a 20 graus Celsius. As chuvas são intensas no verão e no restante do ano ocorrem mais nas regiões próximas ao mar. O inverno é ameno e seco. Há variações em função da altitude, da maritimidade e da continentalidade. No sul e sudeste da Ásia, quando o verão inicia, o continente esquenta rapidamente, formando uma zona de baixa pressão atmosférica, e as massas de ar do oceano ocasionam as chuvas torrenciais, que são chamadas chuvas de monções. No inverno, ao contrário, ocorrem estiagens. Trata-se do regime de monções. O clima equatorial ocorre na faixa equatorial da América Central e América do Sul, da África e da Ásia. Recebe aproximadamente a mesma quantidade de radiação solar, com temperatura média anual superior a 20 graus Celsius. As chuvas são abundantes, com cerca de 2.000 milímetros anuais,
com pequena amplitude térmica diária. Nas imagens, nós temos climogramas do clima desértico quente, semiárido quente, tropical e do equatorial. Na imagem, nós temos um mapa mostrando como ocorrem as monções. Durante o inverno, há uma baixa pressão atmosférica no continente e uma alta pressão no oceano. Os ventos sopram do continente para o oceano, gerando seca no continente e chuvas intensas no oceano. Durante o verão, há uma baixa pressão atmosférica no continente e uma alta pressão no oceano. Os ventos sopram do oceano para o continente, levando umidade. Essa umidade é essencial para as áreas agrícolas, pois as chuvas trazem matéria orgânica das montanhas para fertilizar os vales dos rios. O Brasil, reconhecido como um país tipicamente tropical, conta com 92% do seu território localizado na zona intertropical e é atravessado no extremo norte pela linha do Equador e 7% do seu território no hemisfério norte e 93% no hemisfério sul. Na porção meridional, é cortado pelo Trópico de Capricórnio e 8% de suas terras ficam ao sul desse paralelo. Com grande parte do território situado na zona intertropical, a maior incidência solar associada à diversidade de cobertura vegetal, formas de relevo e altitudes que variam de 0 metros na planície litorânea a 2.994 metros no pico da neblina. Assim, é natural que em todo o país haja uma diversidade de tipos climáticos. Aliada a esses fatores, há uma forte influência das massas de ar que caracteriza os diferentes climas nas regiões brasileiras. As massas de ar são fundamentais na dinâmica da atmosfera, influenciando o tempo e o clima. As áreas de origem dessas massas de ar podem ser em regiões polares, tropicais e equatoriais. A primeira imagem, nós temos mapas do Brasil mostrando as massas de ar que atuam no território brasileiro. A segunda imagem, nós temos um mapa do Brasil com os principais tipos de clima que atuam no território brasileiro. O clima equatorial úmido abrange a região amazônica, o norte do estado de Mato Grosso e o oeste do Maranhão. No verão, há uma atuação da massa de equatorial atlântica que é quente e úmida e provoca o aquecimento e chuvas rápidas e torrenciais que podem superar 2.500 milímetros. Durante o inverno, ocorre o domínio da massa equatorial continental, com possibilidade de curtas penetrações da massa polar atlântica entre a Cordilheira dos Andes e a parte ocidental do Brasil. Essa massa de ar é responsável pelo fenômeno da friagem, ou seja, uma queda brusca na temperatura para os padrões da região, que pode chegar a até 10 graus Celsius. As temperaturas médias oscilam entre 25 e 27 graus Celsius e a amplitude térmica anual atinge a marca de 3 graus Celsius. Durante o inverno, no clima equatorial úmido, chove durante o ano todo e em grandes quantidades, com média anual de 2.220 milímetros e com cerca de 400 milímetros no mês de março, seguido de uma queda de junho a novembro, período em que a precipitação fica abaixo dos 150 milímetros. A temperatura varia pouco no decorrer do ano, com média de 26 graus Celsius e pequena queda de temperatura nos meses mais chuvosos, fenômenos típicos do clima equatorial. O clima equatorial subúmido abrange a porção do norte do país e se estende de Roraima ao noroeste do Pará. É quente, mas menos chuvoso que o clima equatorial úmido. Isso ocorre por causa do relevo de planalto e das correntes de ar que levam as massas equatoriais para o sul. Há duas estações definidas, a chuvosa e a seca, e são considerados meses secos os que apresentam menos de 60 milímetros ao mês. No clima equatorial subúmido, chove durante o ano todo e em menor quantidade no segundo e terceiro trimestres. No mês de junho, a precipitação atinge 380 milímetros anuais e de dezembro a fevereiro há o período seco, as médias inferiores a 60 milímetros ao mês, e a temperatura varia pouco no decorrer do ano, com médias de 28 graus Celsius e pequena queda de temperatura nos meses mais chuvosos. O clima litorâneo úmido estende-se por uma faixa litorânea
desde o Rio Grande do Norte até o estado de São Paulo. A atuação da massa tropical atlântica ocorre durante o ano todo e caracteriza-o como úmido, com 1.500 milímetros ao ano. No litoral do Nordeste, as chuvas se intensificam no inverno. No Sudeste, são mais intensas no verão, provocando enchentes e deslizamentos de encostas e habitações na região da Serra do Mar. Essa forma de relevo também contribui para uma barreira orográfica da massa de ar atlântica. As temperaturas médias estão acima de 18 graus Celsius, com amplitudes térmicas crescentes conforme se avança para o sul. A quantidade de chuvas entre o Nordeste e o Sudeste varia conforme o período do ano e a latitude da localidade. A variação de temperatura oscila entre 24 graus Celsius e 28 graus Celsius, sendo mais elevada no Nordeste e com menor variação do que na porção mais ao sul do litoral. O clima semiárido predomina nas depressões entre os planaltos do sertão nordestino e o vale médio do Rio São Francisco. A irregularidade de atuação de massas de ar reduz a influência de massas de ar úmidas. O clima semiárido caracteriza-se pelo baixo índice de chuvas, que não ultrapassam 600 milímetros por ano. Além da falta de chuvas, elas também são irregulares, há volumosas quantidades concentradas em pouco tempo, o que leva à formação dos rios intermitentes, ou seja, rios que só colocam água no período das chuvas. As temperaturas médias são as mais elevadas do país, acima de 26 graus Celsius, com amplitude térmica em torno de 5 graus Celsius. O clima tropical é predominante no território brasileiro e abrange extensas áreas do sul da região centro-oeste e o oeste dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Em direção ao norte e nordeste, se estende por parte dos estados do Tocantins, Maranhão, Piauí e Ceará. A massa tropical atlântica atua durante o verão, tornando esse clima quente e úmido. Nesse período, ocorre a expansão da massa equatorial continental. Durante o inverno, que é frio e seco, o clima tropical é controlado pela massa tropical continental e pela atuação da massa polar atlântica. As chuvas variam de 1.000 milímetros a 1.500 milímetros e as temperaturas médias estão entre 20 e 28 graus Celsius. Inverno e verão são bem marcados. O verão é chuvoso e o inverno seco. O clima tropical de altitude predomina nos planaltos e serras do Sudeste. É o clima das áreas com altitudes superiores a 1.000 metros e que abrange o sul de Minas Gerais e do Espírito Santo e parte dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. É controlado pela massa tropical atlântica e também influenciado pela massa polar atlântica. No verão, proporciona chuvas mais intensas e no inverno pode ocorrer geadas em algumas localidades. As temperaturas médias caem para menos de 18 graus Celsius e aumenta a amplitude térmica anual. No clima tropical de altitude, também se verificam estações bem definidas, marcadas por um verão ameno e chuvoso, e um inverno frio e seco. As imagens apresentam climogramas equatorial úmido, equatorial subúmido, litoral úmido e o semiárido. O clima subtropical úmido predomina ao sul do Trópico de Capricórnio, na América do Sul, compreendendo parte do sul do estado de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, e totalmente os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No verão, é controlado predominantemente pela massa tropical atlântica e atuação da massa tropical continental, o que torna esse período quente e com chuvas regularmente distribuídas. No inverno, além da massa tropical atlântica, também atua a massa polar atlântica, provocando mais frio em comparação ao padrão brasileiro. Ocorrem geadas e algumas regiões serranas estão sujeitas à precipitação de neve, embora isso não seja um fenômeno regular. As chuvas variam entre 1.500 e 2.000 milímetros por ano, de forma bem distribuída ao longo das estações. Esse clima não apresenta estação seca e as temperaturas médias são inferiores a 18 graus Celsius, com amplitude térmica entre 9 e 13 graus Celsius. Nas imagens, nós temos o climograma de Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre.